Eu acordei sozinho. E o que eu vi naquela noite, jamais vou esquecer. Eu só estava dando uma caminhada. Só isso. Uma caminhada simples. E aí tudo deu errado. Deixa eu te levar de volta àquela noite. 2 de junho. Era uma quarta-feira. O ar estava quente, daquele jeito que o verão tem quando você só quer sair de casa e arejar a cabeça. Eu não tinha a menor ideia de que aquela caminhada ia mudar tudo. Saí por volta do início da tarde. Nada de diferente. As ruas estavam calmas, as pessoas seguindo suas vidas, o sol começando a baixar. E aí do nada veio uma dor de cabeça, não daquelas normais, daquelas que te fazem parar no meio da calçada e segurar a cabeça com as 2 mãos. Forte, repentina, bem atrás dos olhos. Eu fiquei parado na calçada por um segundo achando que ia passar. Não passou. Então eu decidi ir ao hospital. O Hospital San Diego era perto. Pensei, tudo bem, vou entrar. Eles me dão alguma coisa para dor. Em 1 hora estou em casa. Simples. Entrei e honestamente a equipe foi ótima. Me atenderam na hora, sem fila, sem enrolação. O médico veio, me examinou, disse que provavelmente era tensão ou desidratação. Me deram um remédio para dor de cabeça e mandaram eu descansar um pouco. Tinha uma cama disponível. Então eu deitei. O remédio fez efeito rápido. Apaguei na hora. E é aí que a parte normal dessa história termina. Não sei quanto tempo fiquei dormindo. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi o escuro. Não penumbra, escuro. Aquele tipo de escuro em que você não consegue ver nem a própria mão na frente do rosto. Pisei algumas vezes achando que meus olhos ainda não tinham se acostumado. Tinham. Era só escuro mesmo. Sentei devagar. Minha cabeça ainda estava um pouco pesada por causa do remédio. Aquela sensação de névoa que você sente quando acorda em algum lugar que não é a sua cama. Olhei em volta. Sem luz, sem barulho, nada. A cama do lado estava vazia. A cadeira no canto estava vazia. Eu estava completamente sozinho. Ora, o hospital nunca é silencioso. Qualquer um que já esteve em um sabe disso. Sempre tem alguma coisa. Passos no corredor, máquinas apitando, vozes na enfermagem, o barulho de um carrinho passando. Aquele zumbido constante e baixo de um lugar que nunca dorme de verdade. Mas agora, nada. Silêncio total. Fiquei sentado por um momento só ouvindo. E o silêncio quase parecia mais alto do que qualquer som. Algo no meu estômago me dizia que aquilo não estava certo. Não era assim que se acordava num hospital. Comecei a sentir aquele tipo específico de desconforto. Ainda não era medo, mas aquele sinal de alerta que o seu corpo manda quando algo está errado. Coloquei as pernas para fora da cama e botei os pés no chão. O chão estava pegajoso. Travei. Aquela sensação embaixo dos pés, como se algo tivesse derramado e secado, ou talvez não tivesse secado, eu não queria pensar no que era. Passei a mão na escuridão, achei a lateral da cama e levantei devagar. Minhas pernas estavam firmes o suficiente. Respirei fundo e me disse para ficar calmo. Só achar a porta, sair pro corredor, achar uma enfermeira, achar alguém. Simples. Fui tateando até a porta e empurrei para abrir. O corredor também estava escuro. Não completamente, tinha uma luz, vindo de algum lugar lá no fundo. Só o suficiente para dar forma às sombras, mas não o suficiente para ver direito. O corredor se estendia na minha frente e eu não conseguia ver o fim. Só aquele túnel comprido e escuro desaparecendo no nada. Meu coração estava batendo mais rápido agora. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Talvez tivesse caído a energia. Talvez alguma coisa tivesse acontecido com o prédio. Talvez eu tivesse acordado no meio da madrugada e todo mundo estivesse dormindo. Eu continuava tentando achar explicações normais porque explicações normais eram mais fáceis de lidar. Comecei a andar. Devagar no começo, uma mão na parede e os pés com cuidado no chão. Minha cabeça ainda não estava totalmente limpa por causa do remédio. Cada passo parecia um pouco desconectado, como se eu estivesse andando dentro d'água. O corredor era longo, muito mais longo do que eu lembrava quando entrei. Continuei andando. Estava mais ou menos no meio do corredor quando aconteceu. Um grito. Não foi um som pequeno. Não foi um choro. Foi um grito cru, agudo e estridente de uma mulher, em algum lugar do prédio que cortou o silêncio como uma faca. Aconteceu uma vez, forte e de repente, e parou. E aí o silêncio voltou. Parei de andar. Não conseguia me mover. Minha espinha gelou do pescoço até embaixo. Aquela sensação que você tem quando seu corpo reage antes do seu cérebro ter tempo de processar o que acabou de acontecer. Fiquei parado naquele corredor escuro completamente imóvel. E conseguia ouvir a minha própria respiração. Ela gritou uma vez. Só uma. E depois nada. O que era de algum jeito pior. Porque silêncio depois de um grito assim não significa que está tudo bem. Significa que algo fez o grito parar. Meu
Meu primeiro instinto foi voltar. Entrar no quarto, fechar a porta, subir na cama e esperar o amanhecer. Mas aí o quê? O que quer que estivesse naquele prédio já estava lá dentro. O quarto também não era seguro. Eu não tinha ideia do que estava atrás de mim nessa altura. Não tinha visto nada, mas também não tinha visto nada na minha frente. O escuro estava em todo lugar. Pensei no chão pegajoso do meu quarto. Pensei naquele grito. Pensei em como eu não tinha visto uma única outra pessoa desde que acordei. Tinha duas opções: voltar ou continuar. Continuei. Não sei de onde veio a coragem de continuar andando naquele corredor escuro depois de um grito daqueles, mas eu fui. Talvez fosse o remédio ainda no meu sistema me deixando um pouco mais corajoso do que deveria. Talvez fosse só o instinto puro de que a saída estava à frente e não atrás. De qualquer forma, coloquei um pé na frente do outro e segui em frente. Minha mão ainda estava na parede. O reboco estava frio debaixo dos meus dedos. Me movi devagar, observando aquela luz fraca no fundo do corredor, ficando um pouco mais próxima a cada passo. Não era muito. Talvez uma luz vindo por baixo de uma porta, ou uma luz de emergência em algum lugar. Mas era alguma coisa. E naquele escuro alguma coisa era tudo. Aí eu ouvi passos. Atrás de mim. Devagar. Deliberado. Sem pressa. Só. Andando. Do jeito que alguém anda quando não está com pressa. Quando sabe que tem tempo. Eu não me virei. Sei que isso parece estranho. Todo o instinto que você esperaria que uma pessoa tivesse seria o de olhar para trás, ver o que estava lá. Mas algo em mim, chame de instinto, chame de medo, me disse para não fazer isso. Porque agora, não saber era a única coisa que me mantinha andando para frente. Se eu me virasse e visse alguma coisa, eu poderia parar. E parar poderia ser a pior coisa que eu podia fazer. Então andei mais rápido. Os passos atrás de mim não aceleraram. Continuaram no mesmo ritmo. Devagar e constante. Como se quem quer que fosse já soubesse para onde eu estava indo. Eu respirava com dificuldade agora. A luz no fundo do corredor estava mais perto. Dava para ver que vinha debaixo de uma porta 2 filetes finos de luz amarela no chão. Tinha um quarto no fim daquele corredor com uma luz acesa. Era para lá que eu estava indo. Os passos ainda estavam atrás de mim. Cheguei na porta. Minha mão achou a maçaneta e empurrei para abrir. A luz me atingiu de uma vez e tive que fechar os olhos por um segundo. Eles tinham se acostumado demais com o escuro. Quando abri, vi que estava numa pequena sala de espera. Cadeiras de plástico ao longo das paredes. Uma mesinha com revistas velhas. Uma janela dando para a rua lá fora. Tinha um abajur no canto do quarto, ainda aceso. E lá fora pela janela, a rua estava escura. Sem carros, sem pessoas. Madrugada fechada. Me virei para olhar para trás. O corredor estava vazio. O que quer que tivesse me seguindo havia sumido, ou pelo menos o que quer que eu tivesse ouvido. Os passos tinham parado. O corredor estava escuro, quieto e vazio. Fiquei parado naquele quarto iluminado por muito tempo antes de me mover de novo. Olhei em volta e achei uma escada perto da sala de espera. Desci até o térreo, empurrei as portas da entrada principal e saí para a noite lá fora. A rua estava vazia, mas a cidade ainda estava lá. Barulhos distantes de carros. Uma luz acesa numa janela em algum lugar, o cheiro do ar fresco da noite. Nunca fui tão aliviado ao sentir o ar frio no rosto. Nunca descobri o que aconteceu dentro daquele hospital naquela noite. Nunca ouvi nenhuma explicação oficial sobre por que as luzes estavam apagadas, por que não havia ninguém por perto, por que eu fui deixado sozinho. O grito nunca foi explicado. Os passos, não sei. Até hoje não sei. O que eu sei é o seguinte: aquela noite me ensinou algo sobre o que uma pessoa é capaz quando não tem outra escolha. Você descobre quem realmente é não quando as coisas estão fáceis. Mas quando você está parado num corredor escuro com algo atrás de você e ninguém ao redor para ajudar. Toda pessoa que já esteve num momento assim sabe do que estou falando. Os segundos se esticam. O barulho ao redor fica mais alto. E você tem que decidir voltar ou continuar. Eu continuei. E saí de lá. Mas nunca mais voltei àquele hospital.